A Arábia Saudita pode estar prestes a retornar a uma guerra da qual tentou sair por anos. Riad estaria reposicionando forças para a ofensiva marítima ou terrestre contra os Houthis no Iêmen, enquanto forma uma coalizão naval multinacional para proteger a navegação no Mar Vermelho. A preocupação imediata são as exportações de petróleo sauditas. No entanto, uma operação terrestre pode reacender a guerra mais ampla no Iêmen e permitir ao Irã aumentar o custo regional da pressão sobre Teherã. Agora, Edmund Fitting Brown, pesquisador sênior da Foundation for Defense of Democracies e ex-embaixador britânico no Iêmen, traz mais informações. Edmund, é um prazer recebê-lo na I24 News. Quero ouvir a sua perspectiva. Pelo que você está vendo agora, a Arábia Saudita está realmente se preparando para uma ofensiva ou isso pode ser uma tentativa de assustar os Houthis para que eles parem com essas ameaças? Sim, bem, olha, é ótimo estar com você. É claro, provavelmente há um elemento de tentativa psicológica de assustar os Houthis, mas é improvável que isso tenha sucesso. Os Houthis já mostraram que são praticamente imunes à intimidação. Você sabe, eles conseguiram sobreviver a uma guerra com os Estados Unidos no ano passado. Eles também têm enfrentado Israel. Eles realmente não têm medo dos sauditas. E claro, os sauditas têm muito mais a perder, porque os Houthis já vivem em um estado de guerra, conflito e caos de qualquer forma. Enquanto a Arábia Saudita depende de paz e estabilidade para seu modelo de negócios, a fim de incentivar investimentos e outras formas de prosperidade, Então, na minha opinião, os sauditas provavelmente também estão reconhecendo que precisam se preparar potencialmente para um conflito aqui. Não vejo isso como uma questão de o conflito impulsionar o conflito com o Irã. Acho que é mais que o que os iranianos chamam de eixo da resistência, ou seja, o próprio Irã, os Houthis do Iêmen, as milícias xiitas aquianas e o Hezbollah libanês, principalmente, que todos esses são parte integrante de uma frente iraniana que está pressionando Israel, os Estados Unidos, o Ocidente e os aliados dos Estados Unidos. E é necessário, eu acho, que os Estados Unidos e seus parceiros pensem em termos de uma resposta integrada a isso. acho que podemos ver claramente que, desde que os iranianos se tornaram mais agressivos novamente no Estreito de Hormuz, e de facto, Claro, atacaram tropas dos Estados Unidos na Jordânia como uma espécie de iniciativa em vez de uma resposta aos ataques dos Estados Unidos. está claro que os Houthis do Iêmen estão em certo grau gerenciando o conflito com a Arábia Saudita. O Hezbollah libanês, claro, está mantendo a frente com Israel ativa e as milícias xiitas iraquianas também têm desempenhado seu papel, em parte contra a Arábia Saudita. Então, eu não acho que os sauditas estejam buscando escalar o conflito, mas acredito que eles podem reconhecer que não terão escolha. Você disse uma resposta integrada. O que exatamente quer dizer com isso? O reino pode estar buscando ajuda de aliados regionais? E se for o caso, quais países poderiam ajudar se a Arábia Saudita lançar uma ofensiva contra os Houthis? Sim, não, é uma ótima pergunta. Quer dizer, obviamente os Estados Unidos são o principal apoio para os sauditas, mas os sauditas também sabem que as políticas de Donald Trump nem sempre são previsíveis. E então, sabe, eles têm sido muito com- divididos, eu diria, sobre o que fazer diante da guerra entre Estados Unidos e Irã. Por um lado, os sauditas tendem a achar que seria melhor se os Estados Unidos diminuíssem a escalada. Mas, ao mesmo tempo, eles não querem que os Estados Unidos aceitem efetivamente os termos do Irã e saiam da região, porque isso deixaria o Irã mais confiante e, claro, muito agressivo. Isso seria uma relação muito difícil para sauditas e outros Estados do Golfo gerirem. Por isso, os Estados Unidos são essenciais. Sauditas e outros Estados do Golfo precisam que os Estados Unidos ajam com consistência. Eles precisam que os Estados Unidos vejam isso como uma questão integrada, que os Estados Unidos devem abordar não apenas o Irã,
mas também os Houthis do Iémen. Agora, os sauditas também têm uma aliança historicamente próxima com os Emirados Árabes Unidos. Agora, isso foi colocado sob muita pressão no início deste ano e no final do ano passado. Porque os emiratenses foram ligados ao movimento separatista no sul do Iémen. Então, eu ia justamente perguntar também, quando você fala sobre os Emirados Árabes Unidos e a rivalidade que vimos entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos em relação aos Houthis e ao Iêmen, devo dizer, se os Houthis continuarem sendo alvo da Arábia Saudita, como isso pode afetar a relação entre a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos? Sauditas e emiradenses deveriam cooperar melhor, pois não têm grandes divergências. Os Emirados Árabes Unidos sempre foram aliados fiéis da Arábia Saudita. Infelizmente, algo deu errado na relação entre Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, e Mohammed bin Zayed, dos Emirados Árabes Unidos. Eu acho que essa é uma tarefa para a Casa Branca, pressionar ambos os países e dizer, olha, já existe conflito real suficiente na região, não precisa haver um conflito imaginário entre vocês. Os sauditas, assim que os Houthis ameaçaram bloquear a Arábia Saudita, os sauditas rapidamente disseram, bem, nós temos uma coalizão que vamos mobilizar contra vocês. Se precisam dos Emirados Árabes Unidos na coalizão, e precisam, é fundamental que resolvam logo a briga sem sentido com os Emirados Árabes Unidos no início do ano. Acredito que consigam, mas talvez precisem de ajuda dos americanos. Edmund Fitton Brown, é um prazer tê-lo na i24 News para compartilhar sua visão sobre os Houthis no Iêmen. Obrigada por participar. de nada.